Olá, meu amigo. Muito obrigado por assistir Uma Palavra Clara. Pastor Wesley aqui. Nós estamos falando de como a vida é antes de Cristo. Eu falo com muitas pessoas diferentes. Deus ama a todos. Algumas pessoas não sabem nada do que a palavra de Deus diz. Algumas pessoas cresceram na igreja. Desde o berço estão numa igreja ou numa religião. Alguns têm seguido uns ensinamentos por muitos anos. Alguns mudaram de um grupo para outro, de uma religião para outro. Algumas pessoas estão preocupados com a vida espiritual, outros pouco tempo passa pensando naquelas coisas. Mas uma coisa que eu tenho visto muito na minha região, quando eu estou conversando com pessoas sobre o destino final da alma deles, poucas pessoas têm uma resposta adequada e têm paz e certeza sobre o destino final da sua alma. Amigo, se você morresse hoje, aonde estaria a tua alma? Eu não te pergunto se você frequenta a igreja. Eu não estou perguntando se você foi batizado pelas águas. Não estou perguntando se você ajuda seu próximo. Eu não estou perguntando nada sobre o que você faça. Você tem a certeza absoluta que a tua alma estará no céu com Deus quando a sua vida acaba? Eu falo com muitas pessoas que dizem, bom, pastor, só Deus sabe. Pastor, quero muito. Estou lutando. Estou buscando todos os dias. Estou fazendo o meu melhor. Sabe por que eu fico triste quando eles respondem assim? Porque significa que é uma pessoa que deseja a coisa certa. Mas se eles continuam assim, nunca chegarão a ter certeza. Nunca encontrarão paz e descanso para sua alma. Será que você tem que se preocupar todos os dias da sua vida, tentando fazer coisas boas para balançar com as obras ruins, ou os pecados, ou os erros e falhas? Será que você vai ter que trabalhar a vida toda e nunca saber onde você vai passar a eternidade? Você não acha importante que nós teremos uma resposta adequada de aonde vamos passar a eternidade? Tempo sem fim. Se há um céu, se há um inferno, eu quero saber no qual eu vou estar. Diga-me, por favor. E há muitas pessoas, religiosas e não religiosas, que têm uma certa angústia ou preocupação na mente, no coração, porque não sabem. Isso é triste porque Deus nos deu a Bíblia, a palavra dele, justamente para nos orientar e nos ensinar como nós podemos ter certeza. Nós podemos encontrar descanso, alívio para as nossas almas. E nós podemos dizer, eu sei, eu tenho vida eterna. Eu vou para o céu. 1 João 5,13 diz, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Deus escreveu a santa palavra dele e nos deu para que nós poderíamos ter certeza. Você não precisa viver a sua vida sempre na dúvida. É desnecessário você viver a sua vida dizendo, bom, tomara que seja assim. Quem sabe? Eu não sei, mas eu quero muito. Meu amigo, Deus escreveu e deu garantia e promessas. É possível você dizer agora, eu sei que eu vou para o céu. E eu gostaria de compartilhar um exemplo de uma vida de um homem sincero, temente a Deus, que vivia por anos na angústia, porque temia a Deus e não tinha certeza de como ficar e terminar bem com Deus. E Deus mandou a resposta para ele. No livro de Atos, a vida antes de Cristo, vamos ver, no Atos capítulo 10,
No início aqui, só vou ler 2 versículos. Depois podemos olhar a outros. Atos 10, 1 e 2. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Era um gentil, não era judeu, um gentil orando sempre. Temente a Deus, fazendo muita coisa, ajudando o próximo, as esmolas ao povo. Ele estava tentando sempre ajudar o próximo, ser um homem justo, um homem bom. Fazendo coisas e sempre orando porque ele temia a Deus. Mas ele não tinha certeza se ele estava bem com Deus ou não. Depois, disse aqui, versículo 3, que viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Cornélio foi um homem, com carreira, com casa, com servos, homem de vida boa, um nível de vida estável e tranquilo. Mas ele tinha uma preocupação. O que preciso fazer para estar bem com Deus? As minhas esmolas, as orações. Eu estou bem com Deus? Já isso é suficiente ou não? Preciso aumentar o quê? Eu quero saber se estou bem contigo ou não. E Deus mandou um anjo para dizer a ele, Cornélio, chama Simão Pedro. Ele vai te explicar tudo. E depois, capítulo 10, nos conta a história de como Cornélio e a casa dele foram salvos pela graça de Deus por fé em Jesus Cristo. Vemos na vida de Cornélio, antes de Cristo, esse não foi um homem injusto, um soldado, um líder, um capitão corrupto. Ele não estava abusando o povo. Ele não foi um bêbado. Ele não foi traficante. Ele não foi um político corrupto. A vida dele era uma vida, humanamente falando, uma vida irrepreensível. Procurando sempre ser um homem bom, um homem justo. Mas no coração dele houve uma falta, uma dúvida. Vemos aqui algumas coisas. Fazer boas obras não concederá paz a você. Primeiramente, vemos aqui que temer a Deus é coisa boa. Procurar fazer as coisas que agradam a Deus é coisa boa. Mas não podem dar paz no profundo do teu coração que você é justificado diante dos olhos de Deus. Fazer boas obras não vai silenciar aquela voz no coração dizendo, estamos bem com Deus? Já fiz suficiente? É só isso? E por isso nós temos tantas pessoas que eles têm uma religião e eles têm compromisso na religião e estão sinceros em seguir e observar toda a religião deles e as crenças deles, mas eles continuam e faça. E se eu chego e pergunto, tem certeza da vida eterna? Tem certeza que tua alma está salva? Ele, só Deus sabe. Eu gosto muito. Estou fazendo tudo possível, mas não tenho certeza. E por quê? Porque fazer coisas nunca vai aquietar aquela dúvida. Porque nós não somos salvos pelas obras. A Bíblia diz que é pela graça que sois salvos por meio da fé.
Isto não vem de vós, pois é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tito 3 diz, não pelas obras da justiça que houvéssemos feitos, mas pela sua misericórdia nos salvou. Cornélio foi um homem temente a Deus, mas você pode temer a Deus e ainda não estar salvo. Ele temia a Deus e procurava fazer algo. E orava, e orava, e orava. E Deus disse, não é pelas esmolas que você será salvo. O desejo do coração dele era estar bem com Deus. Mas as obras não podem conceder paz a nosso coração. Porque nós não nos reconciliamos com o Deus Todo-Santo através das nossas obras. A Bíblia declara que nenhum de nós somos justos, que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. O livro de Isaías diz que a nossa justiça, o melhor que nós podemos fazer e como nós podemos viver, nos olhos de Deus é pano imundo. Nunca será suficiente. E Cornélio, o que vemos aqui, a vida antes de Cristo, fazendo as boas obras, não vai conceder paz na tua alma sobre seu destino final. E depois o que vemos é que nós precisamos conhecer a verdade. Cornélio temia a Deus, mas faltava conhecimento do caminho para o céu. Algum de vocês já sabe o caminho para o céu, né? Jesus disse a seus discípulos em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo é o caminho. Cornélio estava fazendo coisas boas. Era temente a Deus. De contínuo, orava a Deus. E Deus disse, chama Simão Pedro e ele vai pregar a verdade a você. Ele vai te ensinar o que você precisa fazer. Ele vai proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai te apresentar a verdade sobre a salvação. Na nossa igreja, a Igreja Batista Nordeste, toda semana, vários dias durante a semana, nós temos grupos que saem para compartilhar o Evangelho, para testemunhar de Cristo, para compartilhar as boas novas. E sempre procuramos fazer isso com as pessoas. Por quê? Porque se nós não conhecemos a verdade, como vamos crer na verdade? E para Cornélio encontrar descanso para a alma dele, não era uma questão do que ele estava fazendo. Ele faltava conhecimento da verdade. Ele chamou Pedro. Pedro veio a ele. E depois ele dizia, eu não sei o que o Senhor vai nos dizer, mas eu sei que um anjo me disse que era para buscar você, chamar você, porque você ia nos explicar o que nos falta. E Pedro disse, bom, então, eu acho que Deus quer que eu pregue Cristo a vocês. E ele pregava o Evangelho. Ele não falava para Cornélio fazer essa obra. Ele não dizia, você tem que dar dízimo. Ele não falava, você tem que ser batizado nas águas. Ele não dizia, você tem que sempre estar ajudando o seu próximo. Ele não dizia, você deve falar em línguas. Ele não falava, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode adulterar, você tem que guardar o sábado. O que ele pregava a Cornélio era Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, que morreu por nossos pecados e que ao terceiro dia ressuscitou. Jesus venceu o pecado. Ele venceu a morte. E ele chamou a Cornélio a crer em Cristo Jesus. Não é quem faça a boa obra, é quem recebe Jesus, quem aceita Jesus como o Salvador pessoal. Nós não conseguimos fazer a obra necessária para nos salvar, mas Jesus já fez. E ele chamou Cornélio não a fazer, chamou a ele a crer na pessoa correta, Jesus Cristo. Não no líder de uma religião, não no líder de uma igreja, não num bispo, profeta ou fulano, não. Só em Jesus. E daí vemos
a terceira coisa, o momento da fé. Cornélio temia a Deus, mas agora com conhecimento da verdade, chegou ao momento da decisão. A minha fé vai estar no quê? Na minha obra? Nas minhas esmolas? Na minha sinceridade? Ou vou crer nessa mensagem que Pedro acabou de me pregar? E vou crer que Cristo é o Salvador, que eu só preciso crer nele, colocar a minha fé nele, e ele me perdoará, ele me justificará, e assim eu posso ter alívio no coração, que estou salvo para sempre. Cornélio, lendo a história, o que aconteceu? Cornélio foi salvo, e a casa toda dele, e foram batizados também. Deus mandou o evangelho aos gentios, e essa passagem aqui é notório no livro de Atos, porque foi a primeira vez que os gentios receberam o evangelho pelos judeus, e foram óbvios que Deus estava, até Pedro e os acompanhantes dele se maravilharam, dizendo: Deus está querendo salvar não somente os judeus, mas é para os gentios também. Gente, agora nós temos que realmente pregar a todo mundo. Foi impactante esse momento, mas o que estava acontecendo aqui? Um homem que pensava, eu vou fazer tudo o que eu posso para estar bem com Deus, que depois ele encontrou. Não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus Cristo já fez. E se eu creio naquilo, Deus me perdoará. Ele me salvará. A vida antes de Cristo era uma vida sincera. Uma vida respeitosa, uma vida cuidadosa e religiosa. Mas não, era uma vida que não poderia dar certeza e paz à alma dele. Só Jesus pode fazer isso. E meu amigo, se você está vivendo a sua vida de maneira boa, procurando fazer o seu melhor, eu falo com Deus todos os dias. Se você nunca chega ao ponto de entender, você tem que aceitar Cristo Jesus como Salvador pessoal. Ele morreu por teus pecados. Você é pecador. Você não é justo nos olhos de Deus. Todos nascemos em pecado. E Jesus morreu sofrendo a penalidade do nosso pecado. Ele sofreu pelos meus pecados. Ele quer me salvar. Ele quer me perdoar. Ele quer me adotar na família de Deus, mas é pela graça de Deus por meio da fé, não pela esmola, não pela boa obra, não pela sinceridade, não por procurar e orar todos os dias. Não. Recebe Jesus como Salvador pessoal. Clama a Ele agora. Admite a sua necessidade. Admite, você é pecador. E você entende que a consequência do pecado é a morte. Mas que você entenda que Jesus Cristo sofreu a penalidade. Ele sofreu a morte que você merece. E que você aceita Ele. Que você quer receber Ele como Salvador pessoal. E você convida a Ele a entrar no teu coração. É uma decisão de fé. Não é a quantidade de esmola. Não é a quantidade de boa obra. Não é o querer. É o receber que faz toda a diferença. Antes de Cristo, podemos ser sinceros e, humanamente falando, justos. Mas somos perdidos, somos pecadores. Mas crendo em Cristo Jesus para ser salvos, Ele nos perdoa. E a Bíblia nos declara justificados nos olhos de Deus. Não mais escravos ao pecado. Somos filhos e filhas de Deus. Pela graça dEle. E isso é o que Cornélio precisava ouvir e crer. Eu quero estar bem com Deus. Jesus é a porta. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. É só por Ele que possamos ser reconciliados com Deus. Você conhece Jesus pessoalmente como Salvador? Você tem recebido aquele perdão de pecado? Se não, você não precisa andar e viver nessa dúvida. Bom, eu espero. Bom, estou querendo muito.
Estou fazendo o meu melhor. Jesus fez e aperfeiçoou a obra da salvação. Para que você vai ficar na dúvida a sua vida toda? Não é necessário. Recebe Jesus. Qualquer pergunta ou dúvida, pode entrar em contato conosco e estaremos muito felizes em te orientar pelas Escrituras como você pode acabar com aquela dúvida. Deus os abençoe. Até a próxima vez.